Amém? Como é bom sentir a presença de Deus, como é maravilhoso você ter essa oportunidade para poder glorificar o nome do Senhor, para poder exaltar o nome do Senhor. Eu sempre falo que isso não tem preço quando nós estamos na presença dEle e sentimos a presença dEle. Isso é maravilhoso, não tem preço. Fala para quem está sozinho, não tem preço. Não tem preço, cara, é tão maravilhoso, é uma glória, é uma unção de poder que nós sentimos. Irmãos, como que é bom quando você reconhece que você tem um amigo. Você tem um amigo, Jesus é nosso amigo, cara. Eu quero que você, quando você consegue reconhecer isso, gente, é a maior felicidade do mundo, quando você consegue reconhecer que Jesus é seu amigo. Ele é meu amigo presente. Quantos momentos, irmão, eu abro no meu coração e falo, Deus, Jesus, eu não estou aguentando isso. Eu não estou aguentando. Eu abro meu coração, eu abro, irmãos, eu abro meu coração e falo, Deus, eu não estou aguentando, me ajuda. Quando você reconhece que Ele é seu amigo, irmãos, não é na fala. Não é você falar que, Jesus faz milagre, não, é você viver milagre, cara. É diferente de você falar e você viver. Em Tiago fala, não sejais o quê? Somente o quê? Teórico, mas sejais o quê? Praticante. Irmãos, nós temos que viver sentindo essa presença, sentindo essa glória. Exatamente nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele me socorre, Ele me ajuda. Ele me ajuda. Isso é importante você reconhecer. E quando você reconhece, você tem Jesus como um amigo, cara. Você tem Ele como um amigo seu, Ele é seu amigo, para poder te socorrer, para poder te ajudar, para poder conversar com você. E às vezes nós deixamos as circunstâncias da vida, os problemas serem tão grandes, esquecemos que nós temos um amigo que morreu naquela cruz do Calvário por nós, que deu a vida por nós. Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas dificuldades, Ele é maior do que tudo na sua vida. E às vezes nós não conseguimos abrir nosso coração, gente. Abrir o nosso coração e expor. Quantas coisas eu paro assim, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus, por que eu estou com esse pensamento? Gente, eu tenho que falar com Ele, eu não posso ficar com algo na minha vida se eu não conversar com Ele. Quando eu guardo algumas coisas na minha vida, gente, isso atrapalha meu casamento, isso atrapalha a minha criação dos meus filhos, isso atrapalha eu no meu trabalho, isso atrapalha eu na comunhão com os irmãos na igreja, porque eu deixo aquilo ali crescer dentro de mim. Então é importante, eu falo, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu paro, fecho meus olhos, converso com Ele, falo, isso aqui não pode estar na minha vida, isso não pode. E nós precisamos, porque às vezes, irmão, não vivemos uma vida de milagre, de sobrenatural, porque está faltando algo em nós. Está faltando alguma coisa em você, está faltando alguma coisa em mim, porque Jesus falou que nós vamos ter uma vida do sobrenatural, nós vamos ter uma vida de milagre, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida e na minha vida. Deus, Ele tem prazer em realizar milagres, Ele tem prazer em fazer sobrenatural, porque Ele é especialista nisso, e nós precisamos viver. Deus quer que você viva isso. E eu quero falar aqui nessa noite sobre uma situação. Quero falar sobre uma situação que aconteceu na Bíblia, e de repente pode estar acontecendo na sua vida. De repente hoje está acontecendo na sua vida. De repente você está assim, mas o ano de frutificar, mas por que eu não estou vivendo isso? É um ponto de interrogação que as pessoas vivem hoje. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo parar de ser uma pessoa estressada? Por que eu não consigo parar de brigar na minha família? Por que eu não consigo avançar no meu trabalho? Por que eu não consigo avançar na minha área profissional? Por quê? Por que eu não consigo avançar? Porque existe um porquê. Porque a vida é tão difícil. A vida aqui não é fácil para ninguém, é difícil para todos nós. Como é difícil. Como é difícil. Mas uma coisa eu sei, Jesus te ama. Jesus está contigo. Ele nunca te abandonou.
consolando, Ele está te fortalecendo. Se você está aqui nessa noite, é porque você foi guiado pelo Espírito Santo para poder estar aqui. Você não veio na sua própria vontade, mas foi Deus que te escolheu. Deus te escolheu quando você estava no ventre da sua mãe. Deus te escolheu lá. Deus te escolheu para você dar fruto. Deus te escolheu para você ter um grande crescimento. Deus te escolheu para você avançar. Você foi escolhido por Deus. Você foi selado por Deus para poder avançar. Mas por quê? Porque às vezes eu vivo uma vida travada. Eu quero falar algumas coisas aqui, em João capítulo 11, versículo 17, João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículo 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava o quê? Estava o quê? Na sepultura. Quantos dias? Quantos dias Lázaro estava o quê? 4 dias. Lázaro já estava morto. Lázaro já estava morto. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quantos dias? 4 dias. Olha que situação. Interessante que, preste atenção, Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Maria, amigo de Marta. Falava assim, amigo, responde assim, amigo. Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. E Marta e Maria se comunicaram com Jesus. Meu irmão está o quê? Doente, precisando de ajuda. Jesus não apareceu. Jesus não veio. Fala assim, Jesus não veio. Fala, mas Jesus não veio. Importante, cara. Imagine aí, Jesus não veio. Marta e Maria, grandes expectativas. Todo mundo aqui tem grandes expectativas. Nós temos grandes expectativas. Eu sou uma pessoa que tenho grandes expectativas em tudo na vida. Em tudo eu tenho grandes expectativas. E de repente, as expectativas são frustradas. De repente, a sua expectativa é frustrada. De repente, a sua expectativa, acontece alguma coisa que pode travar a sua vida, como pode travar a minha vida também. E ali, Lázaro morreu. E aí, Marta e Maria, de repente, Jesus não veio. Existem situações em nossas vidas, circunstâncias, que nós colocamos expectativa em amigos, colocamos expectativa em pessoas, colocamos expectativa no casamento, colocamos expectativa em filhos, colocamos expectativa em irmãos, colocamos expectativa em igreja, e somos frustrados. Somos frustrados, todos nós. Mas aí que vem, aí a palavra tem que se cumprir. A Bíblia fala, não sejais somente o quê? Teórico, mas sejais o quê? Praticante da palavra de Deus. Olha como que eu tenho que trabalhar o meu coração. Você tem que trabalhar o seu. Gente, a sua vida é governada por você. Você que governa a sua vida. Você precisa governar a sua vida. Tanto que fala assim, ó, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui no versículo 11, versículo 3, diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava Marta e amava Maria e amava Lázaro também. E de repente acontece tantas coisas no meio dessa situação, e Marta e Maria tiveram que ter o controle, tiveram que ter o domínio próprio. O domínio próprio para poder encarar as situações.
Irmãos, eu estou mostrando, quando você é guiado pela palavra de Deus, alguma coisa acontece diferente na sua vida. Você tem que entender que até a morte do justo Deus ama. Deus ama a morte do justo. Você quer viver, mas Deus ama a morte do justo. Porque nós muitas vezes queremos viver a nossa vontade. Queremos expor o que nós sentimos. Queremos viver o que nós achamos. Queremos viver o que nós aprendemos com nossos pais. Queremos aprender, colocar para fora como foi a nossa criação. A maioria dos problemas hoje entre casais é porque cada um foi criado de uma forma diferente. E aí não consegue se entender porque minha mãe, os meus pais faziam o ovo sem nada. Não, o meu fazia com manteiga, o meu fazia o arroz com cebola, o meu fazia... E é um problema no casamento hoje. Isso são exemplos simples. Aonde nós se exaltamos e queremos sempre estar ganhando. Queremos sempre ganhar, queremos sempre estar por cima, queremos sempre alguma coisa diferente. Isso aí impede as pessoas de viverem uma vida de milagre hoje. Isso impede as pessoas de serem felizes hoje. Impede as pessoas de frutificarem. Impede as pessoas de avançar no seu casamento. Impede as pessoas de avançar no seu trabalho. Impede as pessoas de avançarem na igreja. E impede as pessoas de avançarem com Deus, que é muito mais importante do que tudo. As pessoas vivem com a sua vida travada. E eu vejo que Marta e Maria tiveram que vencer uma situação. Tiveram que vencer a morte do seu irmão. E sabendo que Jesus amava, e sabendo que não foram correspondidos da maneira que eles queriam. E existem pessoas hoje que estão magoadas com Deus, que estão tristes com Deus. Existem pessoas hoje que estão tristes com pessoas. Existem pessoas hoje que estão tristes no casamento. Existem pessoas hoje que estão abaladas. Existem pessoas que estão com frustração dentro de si. E como que eu vou viver uma vida de milagre? Porque a pessoa frustrada e a pessoa magoada, a tendência de uma pessoa frustrada e magoada, ela torcer pelo mal das pessoas. A tendência dela é querer ver a derrota. Como que o Espírito Santo vai atuar num corpo, com uma mente que a pessoa quer ver a derrota da outra pessoa? E por eu não entender que eu preciso ter o domínio próprio, eu não entender que eu tenho que vencer a minha vontade, que eu tenho que vencer o meu querer. A Bíblia fala, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, e tomar a sua cruz e me seguir. Eu preciso parar de pensar o que as pessoas têm que fazer, e eu tenho que pensar na minha vida com Deus, como que eu estou com Deus. Eu tenho que parar de pensar o que meus filhos têm que fazer, e eu preciso falar como que eu estou com Deus. Eu preciso parar de falar, a minha esposa tem que ser assim. Não, como que eu estou com Deus? Porque se eu tiver uma vida no vertical, o meu horizontal vai ser uma bênção de frutificação, porque eu estou entendendo o que o meu Pai quer. Jesus, quando andou nessa terra, não era a vontade dele, ele andava na vontade do Pai. E hoje nós somos representantes dele, precisamos andar na vontade do Espírito Santo, de Deus, de Jesus. Se você entender isso aí, esse ano você vai arrebentar em nome de Jesus. Esse ano você vai frutificar na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Você vai frutificar, você vai avançar. Quando você entende o que é o reino, você vive o reino. Nós vivemos no mundo que não somos do mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Você consegue entender isso? Aí é só você pensar, como é as suas atitudes hoje? Como é os seus pensamentos hoje? Quando acontece alguma coisa que vem para poder acabar com você, o que você faz? Como vem alguma coisa que frustra o seu coração, como que você responde? Marta e Maria conseguiram vencer a situação da morte. E aí, existem momentos, irmãos, que Deus não manda você interpretar. Deus manda você obedecer. Você não é intérprete, você tem que ser obediente. Ainda que eu não entendo, eu vou obedecer. Assim é a palavra de Deus para você e para mim. Ainda que eu não entenda, eu vou o quê? Obedecer. Me explica, eu quero que você me explique aqui duas pessoas. Davi, um rei
poderoso, homem de Deus, homem segundo o coração de quem? Segundo o coração de quem? O que ele fez? Foi lá, mandou colocar Urias na frente da batalha. A esposa de Urias estava grávida, ficou com a esposa dele, certo? E aí, aos olhos humanos, que nós não podemos viver aos olhos humanos. Quando você vive os olhos humanos, você tem problema no seu casamento, você tem problema na sua vida. A sua vida é um problema. O problema não são as pessoas, o problema não está no teu casamento, o problema está em você, porque os seus olhos são humanos. E aí, você tenta entender isso aqui. Quando você vive querendo entender a vida das pessoas, tenta entender isso aqui agora. Aí vai lá, Saul, esperando Samuel vir para poder oferecer o holocausto, e Samuel não aparece, Samuel não vem, Samuel demora, e aí o povo, e Saul, não, bora, todo mundo, reúne aqui, vamos fazer o holocausto, vamos oferecer. Saul não tinha autoridade para oferecer holocausto, não tinha autoridade para isso, e Deus rejeitou. E aí Deus ainda fala assim para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Eu estou rejeitando Saul, eu estou rejeitando. E aí, enquanto Davi foi perdoado, homem segundo o coração de Deus. Tenta entender isso. Tenta entender que Moisés foi o libertador do Egito e matou, mas Deus escolheu ele. Chegou a hora, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Se você não olhar para a sua vida, você não vai concluir o que Deus tem para a sua vida. Se você não olhar para a sua vida, o seu casamento vai acabar. Se você não olhar para a sua vida, os seus filhos vão se perder. Chegou o momento de você olhar para Jesus, porque nele você vai encontrar salvação, nele você vai encontrar cura, nele você vai encontrar libertação, você vai viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para você. Mas quando eu olho para pessoas, eu encontro problemas, eu encontro dificuldade, eu encontro luta, eu encontro em outras pessoas que já existem em mim, que eu sou um pecador. Isso atrapalha a minha vida. Isso me trava no mundo espiritual. Isso me trava de eu viver olhando para a vida das pessoas que estão aqui. Está aqui o Gabriel, olho para ele. Está aqui o André, olho para ele. E fico vendo o seu Maxwell. Olha o defeito do seu Maxwell. Olha o defeito do Alex que está aqui. Olha o defeito do Bento que está aqui. E a minha vida no mundo espiritual está travada. E eu estou perdendo o que Jesus falou. Olhai para mim porque eu tenho a salvação. Olhai para mim que eu tenho a cura. Olhai para mim que eu tenho um milagre. Jesus manda a igreja olhar para ele. Interessante que Marta e Maria não focaram na morte. Está aqui. Jesus apareceu. Fala assim: aonde Jesus aparece o milagre acontece. Fala assim: aonde Jesus aparece o milagre acontece. Irmão, aonde Jesus está, o milagre acontece. Se não está com esse milagre na sua vida, está faltando Jesus na sua vida. Porque aonde Jesus está, milagre acontece. Jesus apareceu. E aí, primeira coisa, Jesus fala: aonde está o morto? Aonde está o morto? Eu vi aqui obediência. Eu não vou ficar me justificando que ele morreu, que o Senhor poderia estar aqui, que o Senhor poderia fazer isso. Não, aonde está o morto? Aonde está o morto? Pergunta assim: aonde está o morto? Onde está o morto? É a mesma coisa, aonde está o meu defeito? Meu defeito não está na minha esposa. Aonde está meu defeito? Aonde eu tenho que melhorar? Jesus só falou assim, está aqui, versículo 34, João 11, 34. Perguntou: onde foi que vocês sepultaram? E ele: vem e vê. Gente, o morto não é sua família, cara. O morto não é seu esposo, não é sua esposa, não é seus filhos, não é o seu pastor. Gente, o morto sou eu que tenho que melhorar em algumas áreas. O defeito não está na minha família, o defeito está em mim, gente. Eu preciso enxergar algumas coisas para mim poder ser abençoado. Eu preciso enxergar algumas coisas para minha vida poder melhorar. E Marta e Maria conseguiram enxergar algo grande.
Existe um momento da sua vida que você tem que parar para obedecer a voz que Deus tem para você. Jesus está perguntando aonde eu tenho aonde é o milagre que eu tenho que fazer, e você está, não, é isso, é fulano é assim, A e B é assim, C é assim. Gente, Deus quer falar com é com você que Deus tem um milagre. E aí, levaram Jesus lá onde estava morto. Aí eu pergunto, o que me levou a morrer? O que te levou a morrer? O que me leva a morrer? O que te levou a morrer? E de repente hoje você está seco. De repente hoje você está parado no mundo espiritual. Mas o que te levou a morrer? Será que foi uma mágoa? Será que foi uma tristeza? Não, existia um menino muito inteligente. E ele entrou para a faculdade. No primeiro dia de faculdade dele, fizeram uma brincadeira com ele. Uma brincadeira. Falou assim, aqui não é o pré-escolar para você não, aqui não é o jardim para você não, porque ele era muito baixinho, e ele foi para casa, e a vida daquele menino travou. Aquele ano, que era para ele continuar a faculdade, ele foi para casa e falou com os pais, eu não quero saber mais de faculdade, cheio de sonhos, travou a vida dele. Os meninos que brincaram com ele continuaram. E ele parou a vida dele. Por causa de uma palavra ele parou. E às vezes você que está aqui nessa noite, a sua vida estacionou, porque uma vez você ouviu uma palavra. Você era um líder e você ouviu uma palavra. Você às vezes ouviu uma palavra que esfriou você no casamento. Às vezes você ouviu uma palavra que te esfriou com Deus. Você ouviu uma palavra que parou você, que estacionou você. Chegou a hora de você achar aonde está o erro, aonde está o defeito. No versículo 20 diz assim, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, não ficou em casa, cara. Existe um momento da nossa vida que nós temos que aprender a nos perdoar, cara. Eu tenho que aprender a me perdoar, cara. Todos os dias eu tenho que aprender a me perdoar. Eu tenho que aprender a pedir perdão. Não existe essa, irmão, de não, eu não sou perfeito, eu não vou errar, eu não vou, não existe essa. Todos nós erramos todos os dias, nós erramos e somos dependentes da misericórdia de Deus, nós somos dependentes de Deus. Você erra para ser dependente de Deus. Não somos o perfeito, e às vezes nós ficamos com raiva de nós mesmos, porque não estamos fazendo a coisa da maneira que tem que fazer. Mas não se preocupando, que nós temos que acertar, temos que se consertar e acertar, porque você não tem um juiz, você tem um amigo, você tem um advogado. Você tem um advogado que está aí para poder te ajudar, que está para poder te fortalecer, que está aí para poder te dar as mãos e te puxar, não para pegar você e empurrar no buraco. É por isso que nós temos que ter o alvo certo. Eu só vou continuar fazendo aquilo que eu venho fazendo até hoje, se eu olhar para Jesus, porque se eu for olhar para as pessoas, eu vou para o buraco. Primeiro dia que eu chegar olhando para as pessoas, eu vou para o buraco. E não parou aqui. Aonde está o morto? Segundo, é preciso retirar a pedra do túmulo. Marta falou, é preciso retirar a pedra do túmulo. Jesus falou, é preciso retirar a pedra do túmulo. Jesus fez um milagre, mas tirar a pedra, Marta tinha que tirar. Jesus, não adianta você estar orando há anos, não adianta você ficar orando pelo seu casamento, orar pela sua vida. Existem situações de milagre que Deus quer fazer, que você tem que tirar a pedra, porque Deus faz o milagre, mas quem tira a pedra é você. Quem tira a pedra do seu casamento é você. Você que tem que parar de brigar, você tem que ver a maneira como você está falando, como você está se comportando, como você está agindo no seu trabalho, como você está agindo no seu dia a dia. Terceiro, diz assim, é preciso acreditar que é bom, porque o cheiro do morto aparece para a vida reinar. Marta ainda falou assim, vou tirar a pedra, mas está cheirando mal. Fala assim, está cheirando mal. Está cheirando mal. Irmãos, aprende uma coisa, para o milagre acontecer, tem que sair algumas coisas daqui que está cheirando mal na sua vida. Algumas coisas que travou a sua vida.
que travou você no seu trabalho, que travou você na vida espiritual, travou você no seu dia a dia, travou você em todas as áreas. Você está travado, você sente o peso, você sente algo que está travando você, e você não consegue avançar no seu casamento, porque alguma coisa travou você, e você continua travado, e você fala assim: não, mas eu não posso abrir meu coração, porque eu não confio em ninguém, eu não posso abrir minha vida para ninguém. Irmão, se não cheirar mal, tem que cheirar mal para Deus trazer uma unção de cura, para Deus trazer um milagre. Se não tira a pedra, Lázaro não ia ressuscitar. Se não cheira mal, Lázaro não ia acontecer milagre na vida de Lázaro. Existem algumas coisas na sua vida hoje que você vai ter que alinhar a sua vida com Deus. Alinhar a sua vida com Deus. Não tem como eu estar aqui orando, pedindo um milagre, é que está cheio de raiva dentro de mim, cheio de ódio dentro de mim. Isso vai travar a minha vida, gente. Isso vai travar a minha vida, vai travar a minha descendência, gente. Uma atitude minha errada hoje trava a vida da minha descendência, trava a vida dos meus filhos. A minha preocupação hoje é que eu não quero travar a vida dos meus filhos, eu não quero o futuro dos meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem, porque tudo que eu estou fazendo hoje, eu vou atrapalhar meus filhos amanhã. Você consegue pensar nisso? Uma coisa que você mais ama nesse mundo é seus filhos. Será que você consegue pensar nos seus filhos, ou você é uma pessoa egoísta que só pensa em você? Quantas coisas eu tenho que ouvir? Quantas coisas eu tenho que encarar? Quantas coisas eu tenho que passar? Quantas coisas eu tenho que calar a boca, que me dá vontade de falar, mas eu calo a minha boca? Para poder frutificar, para poder viver uma vida de vitória, para Jesus ser rei dos reis, ele teve que pagar o preço para chegar lá. E a vida nossa, no nosso dia a dia, é pagando o preço, e de glória em glória, você vai conseguir alcançar suas vitórias, de glória em glória. Agora não tem como, não cai nada do céu, se não existir um esforço nosso, se você não lutar, se você não guerrear. Não adianta você parar e falar assim: não, eu vou esquecer isso aqui. Irmãos, preste bem atenção. Não adianta mudar de casamento. Vou largar. Não, o problema sou eu, cara. Não adianta eu querer abandonar meus filhos, o problema sou eu. Não adianta eu querer largar meu emprego, o problema sou eu. A melhor está aqui dentro, cara. Eu já vivi isso na minha vida, onde eu cheguei, até eu chegar aqui, gente. Quando eu cheguei aqui, meu casamento estava arrasado, porque eu pensava que as pessoas eram o problema. Eu me mudei de lugar, me mudei de casa, mas aonde eu chegava, o mesmo problema me acompanhava com outras pessoas diferentes. Tudo aconteceu na minha vida. E o diabo, ele é estrategista. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele conseguiu enganar Eva e Adão. Ele não conseguiu enganar Saul. Irmão, o inimigo, ele cria uma história, em todos nós. Deus, ele tem uma história para você, Deus tem uma história para a minha vida, Deus tem uma história para a nossa vida, mas também o diabo tem uma história para a sua vida também. Deus tinha uma história para a vida de Saul, mas o diabo também tinha uma história para a vida dele. E é muito mais do que eu procuro vencer, do que eu procuro lutar. A vida é uma guerra, irmão. A vida é uma guerra. A vida é uma guerra para todos nós que estamos aqui. Todos nós estamos aqui. A vida é uma guerra, ela sempre foi uma guerra. Para os discípulos vencer, foi uma guerra. Para os patriarcas venceram, foi uma guerra. Para os profetas vencerem, foi uma guerra. Que Jeremias passou, que Isaías passou, apanharam muito, mas lutaram até a morte. Paulo apanhou, foi açoitado, mas chegou no final, ele falou: combati o bom combate. João foi colocado na ilha de Pátmos, falou: vamos largar esse homem lá. Mas como Deus nunca esquece de nós,
Se você não se lembrar, Deus nunca esqueceu de você. Nós esquecemos de Deus porque andamos com o coração frustrado, pensando em pessoas. Mas Deus nunca esqueceu de nós. Deus nunca esqueceu de você. Deus te ama, irmão. Você tem um propósito com Ele. Você tem uma vida com Ele. Eu quero que você entenda nessa noite: a sua vida é com Ele. Você pode contemplar isso. A vida que você tem com Ele é com Ele. A sua intimidade é com Ele. Ele que te fez promessa. Ele que tem tudo para você. Eu quero que nessa noite você coloque todas as expectativas em Deus. Todas as expectativas em Deus. Lázaro estava morto. Aos olhos humanos, 4 dias, impossível, o corpo estava cheirando mal. E eu quero falar para você: de repente você entrou aqui nessa noite com as suas expectativas lá embaixo, sem vontade nenhuma, de repente com a sua vida travada, seu casamento travado, cheio de problemas, situações financeiras difíceis, e você chegou aqui arrebentado, com seu coração arrebentado, e falou assim: eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de que venha uma coisa logo que me mata logo, eu tenho vontade de tirar a minha vida. Você chegou aqui sem expectativa nenhuma. Eu quero falar para você que Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus ressuscitou, e o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui nessa noite, para poder fazer um milagre na sua vida, para poder ressuscitar você, para trazer vida na sua vida. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus nessa noite. Eu preciso entender: existe vida em Jesus ainda. Existe vida em Jesus ainda. A vida pode dizer não para mim, as pessoas podem dizer não para mim, os homens podem falar não para mim, eu posso ouvir não no meu dia a dia, eu posso ouvir não nas circunstâncias, o tempo pode dizer não para mim, a chuva pode dizer não para mim, o sol pode dizer não para mim, o mar pode dizer não para mim, mas eu creio naquele que tem todo o poder, aquele que é o Criador do mar, aquele que fez o sol, aquele que fez o homem. Esse tem o poder para dar vida, Ele tem poder para poder falar na sua vida. Ele tem poder. E eu vejo aqui no quarto, para encerrar, é preciso ouvir a voz de Deus e atender o chamado dele. Gente, eu pergunto: a sua vida hoje, você ouve a voz de quem? Do homem ou de Deus? Será que você ouve aquela voz falando que o seu casamento não dá mais? Será que você ouve falando que os seus filhos não tem mais jeito? A sua vida financeira não tem mais jeito? Você não tem mais projeto para a sua vida? Eu quero falar para você que Deus te trouxe aqui nessa noite para você voltar a sonhar. Deus te trouxe aqui para você sorrir como uma criança, para você ser como uma criança no reino dele, porque Ele tem tudo para poder fazer na sua vida. Lázaro estava morto 4 dias, e a Bíblia diz que no versículo 42, no versículo 43, depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Eu quero falar para você nessa noite que Deus está chamando você para você sair do mundo que você construiu para você. O ser humano, ele constrói um mundo para ele, e você navega nesse mundo, e você acredita nesse mundo, e você se ilude nesse mundo, e de repente esse mundo dá um redemoinho. Irmãos, Lázaro teve que sair. E eu quero falar para você: Deus nessa noite, Ele tem algo para você nessa noite. Mas você tem que sair desse redemoinho. Você tem que ouvir a voz de Deus para a sua vida. A voz que você tem que dar ouvido é dEle. Ele que tem um propósito na sua vida, é Ele que tem um chamado para você, é Ele que tem grandes coisas para realizar na sua vida. Irmão, a vida pode me massacrar, a vida pode dizer não para mim, mas eu continuo acreditando naquela voz que vem do trono. Aquela voz, quando Ele grita, tudo estremece. Quando Ele grita, o diabo sai, os demônios saem, as encruzilhadas saem, o mar se abre, o mar vermelho se abriu, o exército de Faraó caiu, porque quando a voz dele vem, o milagre acontece. Essa voz que você tem que ouvir, essa voz que você tem que esperar todos os dias da sua vida.
Eu não posso aceitar algo diferente do que viver um milagre. Eu não posso aceitar algo diferente do que viver uma vida de milagre, do que viver uma vida de sobrenatural, de viver uma vida de milagre. E Deus tem isso para você. O que aconteceu com Lázaro, eu quero falar para você. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente nós somos livres, porque Jesus está aqui para poder nos libertar. Jesus está aqui para poder nos curar nessa noite. Jesus está aqui para poder fazer grandes coisas na sua vida. E eu vejo o quanto Marta e Maria tiveram que entender os planos de Deus. Irmãos, eu não sei o que você está passando aqui nessa noite, mas às vezes a vida está sendo ruim com você. Às vezes a vida está te crucificando. As coisas da vida estão te crucificando. Mas eu quero falar, antes da vida te crucificar, primeiro crucificou Jesus. Antes da vida de crucificar, primeiro crucificou Jesus. Antes da vida me crucificar, o meu Jesus foi crucificado primeiro. Irmãos, não tem como acontecer um milagre. O milagre só acontece onde tem problemas. Se você entrou nessa noite com problemas, é hora de você viver um milagre e ter uma experiência com Deus. Lázaro, aconteceu muitas coisas para o milagre poder acontecer, para o sobrenatural poder acontecer. José passou por um período difícil, de escravo, vendido como escravo. De repente hoje você está como escravo, estão te pisando, o emprego te pisa, a vida te pisa, a sua vida financeira te pisa. E de repente, mas é a hora que eu tenho que me erguer e falar assim: eu não posso aceitar ser pisado. Quem tem que reagir sou eu tenho que reagir, eu tenho que me levantar, eu tenho que me esforçar. A Bíblia fala, quando eu não tenho mais força, eu não estou mais na minha força, mas eu estou na força de Deus. É hora de você se levantar e falar assim: eu vou na força de Deus. É hora de a Bíblia se cumprir na sua vida. É hora de você falar assim: não, eu vou andando pela fé. A fé é aquilo que eu não estou vendo. Eu estou com isso aqui cheio de problema, mas eu vou assim mesmo, porque isso vai sair em nome de Jesus. É hora que Deus faz um milagre, irmão. É hora que o homem vem e fala assim: caramba, mas o que é que aquela pessoa está passando? São tantas coisas que aquele menino está passando, que aquela menina está passando. Mas você está caminhando de fé em fé, de fé em fé, e uma hora o milagre vai acontecer na sua vida, uma hora coisas grandes vai acontecer na sua vida. Mas o importante, irmão, eu saber o meu emocional tem que ser dominado pelo Espírito Santo nessa hora. Eu não posso perder o meu emocional, eu não posso me perder, eu não posso se perder. Eu não posso ser elevado pela minha vontade, porque entra a vontade da carne, dá vontade de enforcar no casamento, dá vontade de matar uma pessoa, dá vontade de destruir, só no olhar dá vontade de destruir uma pessoa. E a hora você, não, eu não vivo mais a minha vontade, o Senhor vive em mim. Eu vou lá para a igreja, eu vou para a minha célula, eu vou continuar discipulando, eu vou para o meu emprego, eu não vou largar meu emprego, eu não vou largar meu casamento, eu não vou largar meus filhos, eu não vou largar a minha vida, eu vou continuar lutando, porque o meu Deus vai me dar a vitória. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite: o Deus que nós servimos, Ele está aqui nessa noite para poder te restaurar, Ele está aqui para poder te dar a vitória. Ainda que você for humilhado, Deus vai te exaltar. Receba essa glória de Deus, receba essa unção de Deus nessa noite. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Irmãos, eu quero orar com você nessa noite, mas antes de orar, eu quero que você primeiro fale com Deus. Deus só faz um milagre onde tem um coração restaurado, cara. Gente, a vida é tão difícil. Tem momentos da minha vida que é tão difícil. Tem momentos da minha vida que eu estou andando e aqui dentro está dizendo tudo que não para mim, cara. Aqui dentro diz tudo que não, cara. A minha vontade é desistir, a minha vontade é parar, a minha vontade é... Gente, e eu vou na garra, é uma garra que eu tenho que ir, é uma garra, eu faço força para andar, eu faço força para andar, cara. Eu faço força para caminhar, cara. É a hora do seu esforço, é a hora que eu estou assim, eu vejo Jesus, eu olho aqui assim e falo assim: Jesus venceu tantas coisas, venceu o diabo, venceu as lutas,
venceu as tempestades, venceu a chuva, venceu tudo, e chegou no momento da vida dele. É por isso que a Bíblia fala, tem que ser fiel até o fim, cara. Não adianta você contar a história que você fez. A sua história só vai terminar quando chegar o fim para você. F-I-M, fim. Mas enquanto não chegar o fim, eu não posso viver do que eu era. Jesus chegou um momento da vida dele, que ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim o quê? E aquilo ali veio, aquilo estava agonizando ele. Gente, e tem hora, cada um aqui está bebendo um cálice. Tem hora que é difícil. Tem hora que você olha e você acha que você não vê nada, cara. No mundo com seus olhos, nos meus olhos, eu não estou vendo nada, mas no mundo espiritual, irmão, existe um exército de anjos lutando por você. A Bíblia fala que pode cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, e você não vai ser atingido. É a hora de você falar: Deus, isso está acontecendo na minha vida, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. Eu vejo que Jesus naquele momento, ele teve que falar. E depois, ele falou, ele orou: Pai, que seja feita a sua vontade. Existem momentos da nossa vida que nós temos tanta vontade, e eu fico naquela ali: Deus, eu não posso, eu tenho que negar a minha vontade. É hora da Bíblia, irmão, é hora da Bíblia te confrontar, é hora da Bíblia existir um confronto. Existe um confronto grande nesse momento. Vê se vocês conseguem colocar a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Eu quero ler com vocês esse confronto que nós passamos. É um confronto, a vida é um confronto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Olha só. Existe um momento da minha vida que está tão difícil que eu tenho que falar assim, ó: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, existe coisa no mundo espiritual que quer travar a sua vida, quer travar o seu conhecimento. O conhecimento traz confusão, a sua mente fica confundida. A sua mente fica confundida. Irmãos, o apóstolo Paulo sempre fala: Timóteo, toma cuidado com a apostasia. Toma cuidado que todo mundo que se levanta contra Timóteo, toma cuidado. Olha o que diz: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmão, eu tenho que pegar os meus pensamentos. Irmão, o coração é a sede. Fala assim: o coração é a sede das emoções, é a sede das emoções, é a sede da vontade. Ele é a sede das emoções, da vontade, do querer. E eu tenho que pegar meu coração e converter essas nossas vontades. Eu tenho que crucificar, eu tenho que pisar nelas, levando cativo, para torná-lo obediente aqui. Eu tenho que levar cativo, igual Cristo foi na cruz. Eu tenho que fazer isso hoje. Eu tenho que pegar meus pensamentos e levar cativo. Se eu não levar ele cativo, irmão, ele vai me vencer e eu vou ser derrotado. Todo homem que se deixa vencer pelos seus pensamentos é derrotado no casamento, é derrotado no seu dia a dia, é derrotado na sua vida. Irmãos, quantas vontades eu tive e tenho. E se eu fosse pelas minhas vontades, eu era um derrotado. Eu já vi quantas pessoas serem dadas pela sua vontade e serem derrotados. Quantas pessoas que caminhavam juntos e foram derrotados pelos seus próprios pensamentos. Porque não conseguiram vencer os seus pensamentos. E eu falo para você, é difícil demais. É difícil demais. Para todos nós que estamos aqui é difícil. Tem hora que eu tenho que fazer as coisas, eu vou e faço obrigado. Para mim lutar contra a minha vontade. O apóstolo Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Isso tudo é bíblico que nós passamos hoje.
E nós precisamos, irmão, se você quer ter uma vida de vitória, se você quer frutificar nesse ano de 2021, você precisa vencer você mesmo. A sua luta é vencer você mesmo, é vencer suas vontades, é vencer o seu querer, é vencer seus pensamentos. Eu preciso, tudo aquilo aí, eu preciso destruir todo argumento. Existe argumento aqui todos os dias, que eu levanto de manhã, existe argumento do diabo na minha mente, e existe as coisas de Deus aqui também, e eu preciso lutar contra esses argumentos. Eu preciso lutar. E eu quero falar para você, o seu casamento não é ruim, a sua vida não é ruim, os seus filhos não são ruins, é você que tem que lutar contra os argumentos que estão aqui na sua mente. Você precisa destruir esses argumentos hoje. Quando você destrói esses argumentos, irmãos, aonde tem argumento na mente, eu não consigo vencer. Que o argumento vai me travar. O argumento me trava. Quando eu chego em casa, o argumento está na minha mente, já fez eu olhar para minha esposa diferente. O argumento vem todos os dias, falando mal do seu casamento, falando mal da igreja, criticando a sua vida, criticando a sua vida financeira, falando isso não é para você, você não vai conseguir, é muito difícil para você. E quem falou que seria fácil? Lázaro ser ressuscitado, ele estava 4 dias morto. Esses argumentos desfaleceu você, esses argumentos do diabo parou você, esses argumentos, existiu uma torre, existiu um muro na sua vida que está travando você de ir à frente. Eu quero falar para você que você vai se levantar nessa noite e vai destruir todos os argumentos do diabo na sua vida, porque Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Você vai sair daqui nessa noite um vencedor, em nome de Jesus. E aonde, irmãos? Eu consigo provar das vitórias, é onde eu consigo viver uma vida de felicidade, é quando eu consigo vencer os argumentos do diabo. Jesus venceu os argumentos do diabo. Eu quero para você, de repente você está lutando tanto pelo seu casamento, você está lutando tanto pela sua vida financeira, aconteceu um milagre, e eu falo para você nessa noite, você precisa vencer os argumentos do diabo. A sua oração nessa noite você vai destruir. Eu quero você batalhando. Você vai batalhar contra os argumentos do diabo. Você vai pisar hoje. Deus te deu autoridade para você pisar na cabeça do diabo. Dessa autoridade que Deus te deu, você vai pisar em todos os argumentos que estão atrapalhando a sua vida, está parando você, está te impedindo de avançar, está te impedindo da alegria ser derramada no seu coração, está te impedindo você de glorificar a Deus, está te impedindo você de avançar, e você está triste. E esse argumento, irmão, não é através de uma oração minha que vai sair, é através de você que vai ter que sair esse argumento. Você tem que vencer esses argumentos. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.